o TEA, mas a gente não tinha ainda observado isso sobre a ótica de quem atende essas crianças. E hoje a gente trouxe um especialista aqui, o Daniel Campelo, o tio Dan, ele que é odontopediatra, cuida da saúde bucal das nossas crianças, né? E ele faz um alerta em relação às crianças com TEA. O barulho do ambiente, veja só, e a luz podem ser barreiras. Isso acaba sendo desafios também para o dentista no cuidado com essas crianças. Mas, Daniel, agora você trouxe uma bronca realmente para a gente discutir aqui. Gigante. Porque eu sei que o ruído, né, a depender dessa hipersensibilidade que as crianças com TEA têm, as desorganizam de modo a recomeçar do zero com o pai, alguém de confiança. E aí essa é uma realidade com a qual você lida. Como é que você dribla essa dificuldade para fazer esse atendimento? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Mix. É complicado quando a gente não está preparado, né? Eu falo isso do ponto de vista do profissional. Por isso que é importante que a gente busque, né, qualificação para a gente saber, né, lidar da melhor maneira possível com esses pacientes do transtorno do espectro autista. Você falou bem, né? A gente tende a adaptar o ambiente, adaptar a consulta ao paciente que está no transtorno do espectro autista. Por exemplo, muitas vezes ele não tolera muito bem alguns estímulos, né, sonoros, e a gente sabe que no consultório odontológico a gente tem vários, né, o temido barulho do motorzinho, né, que pode provocar um desconforto muito grande no paciente. Para o paciente autista isso ainda é pior tolerado, então a gente tem de ter cuidado com a produção desses ruídos. A gente pode fazer, inclusive, em alguns casos, tratamento restaurador, sem utilizar esse motorzinho, apenas fazendo a remoção do tecido cariado com curetas, né? E buscar também, por exemplo, menos estímulo visual, ter um ambiente, né, mais clean, um ambiente com pouca iluminação. Mas né? você próprio precisa dessa luz, né? Para ver bem. Aí você foca com algum equipamento só no ponto onde você vai tratar? Você tem uma luz diferenciada, é isso? Isso, muitas vezes é indispensável o uso da luz do refletor, certo, né? Mas a gente tem como reduzir um pouquinho a luz do ambiente, né? Colocar, por exemplo, um óculosinho de proteção para esse paciente. Certo. São cuidados que a gente pode ter para que esse paciente tolere melhor o atendimento. Daniel, bom dia para você também. Vamos falar um pouquinho sobre como saber qual equipamento utilizar, entendendo que cada caso precisa ser visto também como um caso nesse momento, né? Algumas crianças elas podem não se incomodar tanto com luz, mas outras já podem se incomodar mais, principalmente quando estamos falando também de barulho. Como o profissional ele também precisa estar preparado para cada caso, adaptar aquela necessidade e continuar fazendo a prestação de serviço para garantir a saúde das crianças. Pois é, o transtorno ele é um espectro, né? Então a gente vai ter crianças com vários níveis de suporte, várias necessidades e vários perfis, né? Então a gente tem aquele paciente que vai precisar, né, de uma adaptação maior, mas é importante que em muitos casos a gente precisa basicamente fazer um manejo de comportamento. Não são todos os casos que a gente vai ter uma dificuldade grande, né, para realizar o atendimento no consultório odontológico. A gente tem alguns recursos, né, como a sedação inalatória, que principalmente no caso de um paciente do espectro que tem um nível de suporte maior, ele pode ser um recurso interessante. Mas não são todos os pacientes que vão ter indicação para fazer procedimento odontológico com sedação inalatória. Na maioria das vezes, um simples manejo comportamental é suficiente para que a gente consiga conduzir aquele paciente da melhor maneira possível. O tom da voz, né? Passou a ser uma especialidade, Dan, a esse atendimento para criança com TEA? Para a sua área, por exemplo, é uma especialidade também? Existe a formação de PNE, pacientes com necessidades especiais, né? Que não só do espectro autista, mas várias outras condições, né, que o profissional ele é qualificado para lidar melhor com essa realidade. Como você faz no caso, a pré-consulta? O ambiente você reserva só para aquela família ou você privilegia o encontro de outras crianças? Porque às vezes, a depender do consultório, tem 3, 4 pais ali esperando. Você prioriza para deixar essa família para o final ou no início? Como é que você faz? Olha, o atendimento individualizado ele é sempre melhor, né? É importante a gente falar que as consultas com pacientes do espectro, a gente deve ser o mais objetivo
possível, né, devem ser preferencialmente consultas curtas. Ontem mesmo um paciente das 15 horas ele atrasou bastante e eu tinha um paciente às 16 que ele era do transtorno do espectro autista. Eu falei para essa família, olha, o paciente, e ele era de um nível de suporte elevado, eu falei, olha, esse paciente das 16, ele vai chegar, ele vai precisar ser imediatamente atendido. Então, a gente vai precisar hoje fazer o procedimento mais rápido possível que a gente puder, porque o paciente não pode, porque ele desorganiza na recepção, né? Então, preferencialmente, a gente deve prepará-lo também. É muito importante que a gente prepare esse paciente antes para consultar as famílias. Então, no até caso. a sua equipe entra na onda do atendimento. Por exemplo, a gente pode mandar fotos do consultório, mandar vídeo. Oi, eu sou o tio Dan, mostrando como é o consultório. É muito importante que a família também ensine esse paciente a abrir a boquinha, fechar a boquinha antes do consultório, né? Mostre para ele através de um vídeo de WhatsApp que a gente manda do consultório, para ele já saber exatamente como ele vai, o que é que ele vai encontrar. Não ser, né, uma surpresa, não ser um mundo surpresa. Novo. Olha só. Exatamente. Então tem vários recursos que a gente pode fazer para treiná-los antes da consulta, né? Para que durante a consulta a gente seja o mais objetivo possível e não faça uma consulta muito longa. Claro, Daniel. E esse perfil, na verdade, de profissionais, como tem muitas opções hoje aqui para oferecer esse suporte, ou estamos falando de um grupo seleto de profissionais que tenham essa habilidade hoje para poder receber em seus consultórios as crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista? Olha, de uma maneira, se a gente for comparar, a gente tem uma quantidade maior de profissionais, odontólogos, especialistas em outras áreas, se a gente comparar com pacientes, com profissionais formados em PNE, em pacientes com necessidades especiais. A gente tem uma quantidade de profissionais formados muito maior em outras especialidades da odontologia, como ortodontia, né? A gente vê hoje em dia um aumento muito grande de profissionais se qualificando nessa área estética, né? Mas a gente não pode deixar de focar também nesses pacientes que tanto precisam, principalmente no Sistema Único de Saúde. Agora, todo profissional, né? A gente tem o SUS, a gente tem as unidades básicas de saúde, né? Então, a gente deve fazer, né, do atendimento odontológico algo mais inclusivo. Então, é importante que todos os profissionais das mais diversas áreas e serviços sejam qualificados para atendimento desse público, né? Que a gente vê que cresce a cada dia mais. E vai ser educativo, porque, obviamente, o contato que ele vai ter com você e o seu êxito no trabalho vai determinar também a continuidade dessa família em levá-lo para atendimento. Porque se isso fosse interrompido já na infância, a odontopediatria, a odontologia tem essa ligação, né? O dente mal cuidado nesse período de transição da infância, na virada para a vida adulta, vai ser um dente também, uma dentição com problema. Então tem que começar nessa época, né? Os hábitos que a gente tem na nossa infância, na nossa primeira infância, com a nossa dentição decídua, ele tende a ser reproduzido na dentição permanente. Por isso que é importante procurar o atendimento cedo, independente de ser um paciente do espectro autista ou não, para receber informações de como prevenir doenças bucais. É a chave, né? E quando a gente fala, claro, muito importante. E quando a gente fala sobre atendimento, você acabou de citar, Daniel, é importante colocar também as possibilidades. Existem modalidades profissionais habilitados para poder atender por planos de saúde, ou são atividades apenas em caráter particular? Para o pai que está nos acompanhando, para a mamãe que está nos acompanhando neste exato momento também, que queira ter todo esse suporte também à disposição do seu filho, qual é a realidade hoje aqui em Alagoas? Você falou bem, a realidade das famílias de pacientes do espectro autista é complicada, porque eles têm, né, uma série de atividades, uma série de profissionais que eles têm à disposição, que eles precisam buscar, né, para fazer com que os seus filhos se desenvolvam da melhor maneira possível. Mas a gente tem, sim, no Sistema Único de Saúde, a gente tem, inclusive, centros de especialidade odontológica, né, no SUS, que atendem pacientes do espectro autista. Pois é, gente, a gente está com essa abordagem ainda no mês de abril, porque abril é o Abril Azul, é um mês de conscientização dessa questão que envolve o TEA, e a gente teve a chance de abordar o aspecto jurídico, o aspecto clínico, e hoje fechando aqui com essa questão da odontopediatria, especializada também nesse atendimento. Há sempre uma saída, há sempre um caminho. O que o Daniel está colocando aqui de forma muito clara é que tem que ter uma parceria família e o profissional, né? A família também fazer essas etapas importantes do reconhecimento também. Achei muito interessante essa ideia de mandar
o profissional se comunicando com essa criança antes do atendimento e mostrar as imagens aí do ambiente, que normalmente quando eles chegam num ambiente novo eles querem explorar, como qualquer criança. Verdade. Só Só que quem tem o TEA, a sensibilidade e a perspectiva é diferenciada. E o atendimento rápido, né? Mobilizar a equipe para essa compreensão. Naturalmente, hoje, esse atendimento mais humanizado é uma tendência e até você mesmo só tende a aprimorar ainda mais, né, Dan? Sim. Interessante você falou a parceria das famílias, ou seja, é importantíssimo. Estudos já comprovam que os cuidados que as famílias têm rotineiramente, diariamente em casa, ele é até mais importante do que aquele cuidado isolado que a gente tem no consultório odontológico. Ou seja, é importante que a família, a rede de cuidados, os cuidadores sejam treinados para fazerem esse cuidado diariamente com a saúde bucal do paciente em casa, para que ele consiga evitar doenças bucais. Ou seja, a gente tem alguns cards, inclusive, que a gente pode colar, no caso, na pia do banheiro, para que o paciente do espectro autista ele se organize sempre no mesmo dia, ou sempre no mesmo horário, passo a passo da escovação. Então isso é importantíssimo, né? Esse recurso visual para que ele consiga fazer diariamente o seu cuidado com a saúde bucal. Muito bom. Daniel Campelo, tio Dan, falando hoje aqui, ele é odontopediatra desse atendimento especializado para as crianças com TEA. Parabéns aí por essa sensibilidade, para olhar para essas famílias, para essas crianças, né, que precisam de dignidade também no seu atendimento. Saúde para a sua família. Até a próxima, sempre um prazer reencontrá-lo. Uma semana boa de trabalho para você, Dan. Obrigado, Daniel. Para todos. Obrigado. 6h56, hora de faturar, é isso? Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a